Rafael, o Lameirão tem um outro caso interessante, que é de uma adolescente que inicialmente desapareceu lá em Maricá. E aí a gente pode falar sobre esse caso. Tem um outro que eu anotei aqui. Peraí. Esse caso, então, você também estava em Maricá nessa época? Nessa época eu tava, cara. Eu tive contato com o pai dessa menina. A gente pode falar sobre isso. Esse open bar de graça? Não, isso aí é... Tu mandou sem querer, né? Sem querer. É piada interna. Entendi. Tá aqui, o Júlio botou aqui no chat aqui, ó. Falei que ia faltar o jiu-jitsu para assistir hoje, estou... E faltou mesmo, grande episódio, grandes convidados. Faltou o jiu-jitsu. Júlio Valeu, Bolena. Júlio. Grande abraço. Tá sempre com a gente aí. Vamos falar sobre esse caso então, o Lameirão. Era a Maria Eduarda, a menina? Isso aí. O caso de uma adolescente que inicialmente foi dada como desaparecida lá em Maricá e depois conta o desenrolar da história. Uma menina foi dada como desaparecida. Daqui a pouco o Rômulo vai dar também, tem uma complementação aí que ele participou indiretamente um pouco também disso aí, né? Ela foi dada como desaparecida. E aí, uma semana depois que ela desapareceu, foi encontrado o cadáver dela em estágio de putrefação, né, em estágio enfisematoso, que é o estágio quando a pessoa já está inchada pelos gases de putrefação. E geralmente esse estágio dá um tempo de morte de 3 a 7 dias ali, né? Então estava compatível com o tempo que ela sumiu. Agora, uma coisa que foi que chamou a atenção, tanto do perito quanto do legista, foi que ela tinha um buraco aqui. E o estágio enfisematoso, por o cadáver ficar inchado, ele descaracteriza um pouco a lesão inicial, certo? E aí não foi possível determinar o instrumento compatível com aquilo naquele momento, mas poderia, por exemplo, ser um instrumento perfurante, instrumento corto-contundente, algo nesse sentido, certo? E estava aí. E aí conseguiram chegar num ficante dela, que ela já não ficava mais, que ela tinha sido vista com ele por último. E aí pegaram uma câmera que ficava em frente à casa dele, certo? Uhum. E essa câmera mostrava, no dia que ela desapareceu, os dois chegando de moto em casa, ela na garupa, tá? E 1h30 depois, 2 horas depois, ele saindo de carro todo filmado da casa. E aí, a princípio, não dava para dizer se ela estava nesse carro ou não. 1 hora depois mostra ele voltando, entrando na casa e saindo com o lençol da casa. Opa! Isso foi suficiente para a gente conseguir um mandado na casa, né? E aí, chegando lá na casa, eu fui fazer a perícia na casa. E aí, eu uni todas essas condições e pensei, olha só, é muito provável que tenha acontecido o quê? Porque o perito ele tem que partir de um ponto, certo? Eu parti do ponto, certo, que ele tinha tirado o corpo pela casa e botado no carro e levado. O carro ficava na parte de trás da garagem. Então, eu pensei, ele provavelmente deve ter arrastado pela porta de trás. Então, eu comecei a fazer o exame ali pela porta de trás, cheguei, não identifiquei nada, a casa estava toda impecável, né? E aí eu falei, ó, uma solução pode ser que ele tenha lavado o sangue que estava aqui, vamos verificar. Aí eu utilizei do luminol, verifiquei e realmente tinha sangue na porta. E aí eu fui seguindo o trajeto até o quarto. Por quê? Não necessariamente até o quarto, mas o trajeto me levou até o quarto, né? Então realmente ele tinha arrastado a corpo por ali. Chegando no quarto, o luminol deu positivo também na cama. Então, falei, possivelmente a morte aconteceu aqui na cama. E aí, ele acabou deixando de bandeja pra gente a arma do crime. Quando eu abri o armário do quarto, eu encontrei umas ferramentas. E uma dessas ferramentas era uma machadinha que fala, né? Uhum. E aí, ao jogar luminol nessas ferramentas, a machadinha positivou. E aí, recolhi para mandar para exame de DNA. E aí, a gente conseguiu ser o suficiente aí para poder ter um mandado de prisão para ele e ele ser preso. E o pior foi a justificativa que ele deu depois, né? Ele tentou dar uma justificativa, o próprio advogado, de que ele tinha, na hora da relação sexual com ela, tinha machucado ela. Porque tinha um órgão genital muito grande e que ele tinha machucado ela ao ponto dela desmaiar. Ah, falou isso não, mentira. Falou. O advogado levantou essa tese. E aí, ele pegou a machadinha pra quê? Deve ser pra... Né? Não, o que ele falou? Mas foi só isso? E aí, assim, no caso, não se... porque ele sumiu com o corpo. Porque o que acontece? Por mais, esse tipo de situação
esdrúxula que ele disse, não causaria essa grande quantidade de sangue no machado. Por que o sangue dela estaria no machado, né? O fato... Então, qual foi a provável dinâmica? Esse buraco realmente foi uma lesão cortocontusa provocada por esse machado, e a ação aconteceu na cama do quarto que eles estavam. E ele simplesmente lavou tudo, né, e jogou o machado ali com as ferramentas para passar batido. Cara, e o luminol, mesmo se lavando, ele pega. Pega. E pega até 10, 15 anos depois. É lógico que com o passar do tempo vai oxidando, então assim, ele vai brilhando menos, mas você consegue até 15 anos dá pra porra, tu tem tempo pra cacete pra pegar. E eles deram o maior azar, né, bicho, nesse crime aí, porque eles contaram com o Lameirão fazendo a perícia de local e depois com o Claude Chambriard fazendo a perícia necrópsia. A perícia de necrópsia, que é um dos melhores peritos legistas que a casa tem, né? O Claude é um cara que faz isso por dom. O cara já tinha a vida dele como médico já bem estabelecido. E se o Claude não conseguiu fechar o diagnóstico exato por causa do estágio de hematoma, você viu que realmente é uma coisa complexa quando incha, né? Pra você realmente... Né, eu acho que ele achou outra lesão, cara, perto do pescoço. Tinha no pescoço coisa também? Assim, Eu lembro que não foi o suficiente para gerar uma convicção do que poderia ter sido, mas sugeria, né, ter sido justamente desse tipo. E aí, unindo isso com a perícia de local lá...